O pastor batista Marcos Granconato falou as coisas de uma maneira que eu não seria capaz de falar. Então, eu vou reagir ao vídeo dele, ou, na verdade, dois trechos aparentemente da mesma fala dele, são dois cortes que eu peguei aqui, nos quais ele fala melhor do que eu seria capaz. Então, eu vou deixar ele falar e depois eu vou tecer alguns comentários. É sobre essa coisa de calvinismo e arminianismo que tá muito tóxica nas redes sociais, aqui no YouTube menos, mas para você que é cria de Instagram, a coisa não tá legal, galera. Não está legal. E aí a gente precisa ouvir a sabedoria dos mais velhos, dos mais antigos, dos mais experientes, daqueles que a gente respeita. E aí eu trouxe Marcos Granconato como pacificador de um clima tóxico. É isso mesmo que você ouviu, Marcos Granconato como pacificador de um clima tóxico, falando de uma maneira que, honestamente, eu não seria capaz de dizer, articulou melhor do que eu seria capaz, então trago o Granconato no meu lugar. Se você não me conhece, olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tudo isso é muito útil se você gosta de Bíblia e de teologia, que é o que a gente faz aqui nesse canal. Se você deixa o seu like e seu comentário, o YouTube passa a indicar outros vídeos de Bíblia, de teologia, de outros teólogos, de outros pastores, e você enriquece o seu conhecimento. Mas, sem mais delongas, vamos trazer Marcos Granconato aqui para falar, e no final eu vou falar um pouquinho também, porque eu acho que eu posso acrescentar para aquilo que ele, Granconato, disse muito bem, então convém que eu diminua para que ele cresça aqui na tela apenas. Marcos Granconato. Ah, detalhe, eu peguei isso de um perfil no Instagram que exibiu algumas imagens ao lado do Granconato. Eu não achei o vídeo original do Granconato, e aí eu vou falar dessas imagens, mas então deixa eu dar o play que é melhor. Porque há pessoas dizendo por aí que arminiano nem crente é. Aí quando ele fala pessoas que dizem por aí que arminiano nem crente é, o perfil que fez o corte do Granconato colocou a foto do Walter Reggiani aqui, e desse outro rapaz que eu desconheço, da foto de cima eu desconheço, o de baixo é o Walter Reggiani, que é uma dessas pessoas que tem fomentado a briga aí entre calvinistas e arminianos, e gerando essa questão de que, putz, arminiano não é nem irmão? Como assim, cara? E aí o Granconato, com muita sabedoria, vai nos dar a letra. E isso não é verdade. Há pessoas que perguntam para mim, pastor Marcos, o arminiano é crente, ele vai estar no céu? Gente, alguém é salvo porque crê nos 5 pontos de Dort? O ladrão na cruz, o que ele conhecia sobre os 5 pontos de Dort? Hã? O que ele conhecia sobre isso? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então diga aí os 5 pontos de Dort para eu dizer se você vai estar comigo lá ou não. Mas o que é isso, Senhor? Ah, não sabe? Está lascado. 5 pontos de Dort é a Tulip, tá, gente? São as doutrinas da graça. Então, você que talvez não tenha tráfego aí no calvinismo, entre calvinistas, né? A gente está falando da total depravação, da eleição incondicional, da expiação limitada, da graça irresistível e da perseverança ou da perseveração dos santos até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande julgamento. Em outras palavras, não se perde a salvação. Então, a depravação total que todos nós pecamos e não somos capazes de conquistar a salvação. A eleição incondicional, que muitos conhecem como predestinação, que é o fato de que se pecamos, caímos e não temos condição de conquistar nossa salvação, isso faz necessariamente com que a salvação seja alcançada para nós, e é alcançada ativamente por Deus, que elege aqueles que são salvos, sem que esses salvos cumpram quaisquer condições antes disso. Esse salvo, ele não fez nada para merecer a eleição, daí eleição incondicional, a limitada expiação, ou expiação limitada,
que é a questão de que aqueles que são eleitos têm os seus pecados expiados, a graça é irresistível, que é o alcance de Deus, não podendo ser resistido pelo ser humano uma vez que Deus o chama, e por fim, a perseverança dos santos é que não há perda da salvação. É isso que é Dort, tá? O pastor Granconato está explicando aqui que o ladrão da cruz, ele não vai ser salvo por saber as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo, os pontos de Dort, do sínodo de Dort, que foi organizado e articulado como resposta aos remonstrantes que são discípulos de Armínio, tá? Então é disso que o Granconato está falando. É uma nota explicativa aqui, caso você não esteja habituado. E aí ele está dizendo, ó, é conhecer os pontos de Dort que salvam alguém? Não estará comigo no paraíso. Sai, capeta. Não, não foi nada disso. E aí ele continua aqui, vamos... Bem, a pessoa é salva pela fé. Note bem, a carta aos Romanos, que serve como um fundamento inabalável para os pontos que vamos defender aqui, ela foi escrita no ano 57 depois de Cristo. Uma geração de cristãos, quase uma geração inteira de cristãos, morreu sem nunca ter lido um versículo de Romanos. Nunca. A carta aos Efésios, que fala sobre predestinação, foi escrita no ano 62. Uma geração inteira de crentes morreu sem nunca ter lido Efésios. E estão no céu. Então a pessoa é salva porque crê em Jesus, porque deposita nele a sua esperança de salvação, a sua confiança para a salvação. Só por isso. Ela não precisa conhecer os 5 pontos do calvinismo ou discordar deles para ser salvo. Poxa vida, mais claro que isso é impossível. Ah, Vitor, o pastor Granconato falou o óbvio com brilho. Falou o óbvio com brilho. Sabe qual que é o perigo? E assim, ó, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. O Granconato e eu temos discordâncias, tá? Ele é batista, eu sou presbiteriano, então a gente discutiria, por exemplo, sobre a questão do batismo para começo de conversa. Ele tem uma percepção de escatologia muito diferente da minha, e a gente conversaria em contradição um com o outro, talvez por hora sobre isso, e talvez nenhum de nós dois convencesse um ao outro, mas aqui nos pontos do calvinismo nós somos do mesmo time, a gente crê igual na soteriologia e nos pontos do calvinismo. O problema é achar que essa concordância minha do Granconato é a única doutrina possível e imaginável, que é isso que salva alguém. E excluir arminianos da jogada e fazer desse debate um debate eterno e profundamente chato. E acrescento agora, correr o risco terrível de transformar a justificação pela fé numa obra. E esse sim é um risco terrível. Como assim, Vitor? Transformar a justificação pela fé numa obra? Do que você está falando? Sim, é possível transformar a justificação pela fé em uma obra e julgar-se salvo por uma obra pensando estar salvo pela fé. Granconato explica muito bem. O que salva é a fé em Cristo Jesus, e somente a fé em Cristo Jesus. Quando eu substituo a fé em Cristo Jesus por uma capacidade de correta articulação da teologia, articular teologia é uma obra. E, portanto, se eu tenho convicção dos 5 pontos de Dort, se eu tenho convicção da graça, se eu tenho convicção do monergismo, se eu tenho convicção que é Deus quem salva, se eu tenho convicção da eleição, da predestinação, se eu tenho convicção de todas essas coisas, amém, somos convictos. Entretanto, quando eu digo que o que salva é a correta articulação desses elementos,
eu não estou dizendo mais que o que salva é a crença salvífica em Cristo Jesus e na minha impotência e incapacidade de ser salvo e a graça de Jesus que me alcançou. Eu já não estou mais sendo salvo pela fé, mas estou sendo salvo pela minha crença na capacidade de correta articulação da teologia. Quando eu digo que o arminiano, porque articula teologia diferente de mim, não é irmão ou não será salvo, eu acabei de dinamitar a justificação pela fé. Porque o que eu creio de fato é que existe uma raça eleita condicionalmente, e essa eleição está condicionada à articulação correta da teologia. E, portanto, isso que alguns destes profetas do calvinismo estão pregando por aí, não é o caminho para a heresia, é o caminho para a apostasia, o que é diferente. Eles são apóstatas? Não estou dizendo isso. Não estou dizendo isso. Quero crer que todos eles são irmãos e salvos. E mais que isso, creio que o são. Entretanto, quando eu começo a substituir a fé em Cristo por, é articulado assim, nesses detalhes, se não falou nesse detalhe não é salvo mais, é a fala do cara, é a maneira como ele pensou e colocou teologia em palavras que salva ele. Não é mais a disposição de crença em Cristo. E isso é um passo na direção de não crer mais. É um sinal de que eu não estou mais crendo que Cristo é suficiente para a salvação. Que eu estou crendo agora que para a salvação é necessário crer e articular corretamente. É um sinal ruim. É um sinal ruim. De que a minha crença, ela está misturada com algo. E aí, quando você vai para os nossos irmãos arminianos e você pergunta para eles em quem você crê para a sua salvação, ou no que você crê para a sua salvação, em quem eu creio para a minha salvação? Em Cristo Jesus, qualquer arminiano dirá. No que eu creio para a minha salvação? No sacrifício do Filho do Deus vivo, enviado pelo próprio Deus para sofrer e morrer pelos meus pecados. Um arminiano dirá. Seja esse arminiano metodista, seja esse arminiano um batista arminiano, seja esse arminiano um assembleiano, a menos que ele não tenha sido ensinado. Mas qualquer um deles crê para a sua salvação na fé em Cristo Jesus. São, portanto, nossos irmãos. Arminiano vai para o céu, não vai? Que pergunta é essa? Acrescento mais uma coisa. Esse debate interminável, ele faz com que fiquemos com uma pecha de inesgotavelmente chatos e suscetíveis à crítica da falta de unidade entre evangélicos e da falta de magistério entre evangélicos. Pô, esses evangélicos aí vivem brigando, eles não sabem quem tá certo e quem não tá. Então, ficar dando ouvidos para radicais, como esses caras, é um combustível na máquina da apologética católica apostólica romana. Com todo o respeito e carinho que eu tenho pelos irmãos que fazem apologética de um lado, de outro, contra determinadas heresias, mas a apologética, ela é em alguma medida propaganda. E do lado católico, é em alguma medida propaganda do catolicismo. A propaganda, por definição, ela vem de um diferencial. E um diferencial de mercado. E não adianta, cara, a apologética funciona de acordo com a lógica de mercado, tá? É estudar um pouquinho de teoria da comunicação que você sabe disso. E então, o que acontece? Pega qualquer livro de marketing. Onde o marketing começa? Diferenciação de produto. Qual é o teu diferencial? E aí, a apologética é montada em cima disso, a apologética dos católicos apostólicos romanos vai dizer, não, a gente não tem essa bagunça. A gente tem magistério. A gente tem unidade.
Olha esses caras aí se digladiando. Eles não sabem no que creem. Então é um combustível para esse tipo de retórica. Não podemos cair nesse jogo, galera. Não podemos cair nesse jogo. E digo mais, entre as minhas discordâncias com o pastor Benconato, existe a maneira como a gente aborda debate, por exemplo. Ele parece crer que o debate é um método adequado de ensino ou de exposição de ideias, o que é uma coisa que eu particularmente não creio. Então ele frequenta debates e tal, que eu acho que fomentam, no limite, vão fomentar esses radicais aí que agora ele está combatendo. Acho isso. Mas tudo bem, é algo que a gente pensa diferente, posso eu estar errado. Agora, de tudo que eu conheço de ouvir falar, não conheço pessoalmente o pastor Benconato, mas tudo que eu conheço de ouvir falar do pastor Benconato, ouço dizer a respeito dele que é um homem sério, um pastor zeloso, uma pessoa que tem amor por suas ovelhas, que prega amorosamente, e que são fatos razoavelmente de fácil verificação. E o povo que está destilando ódio na internet, como é que é? Tem esse testemunho para dar? Tem esse tipo de fruto para dar? Por isso, mesmo em discordância com muitas coisas, eu faço questão de trazer esse vídeo do pastor Benconato, porque essa é a diferença entre ser alguém pacífico e de ser alguém pacificador. O pastor Benconato, às vezes, tem uma retórica bastante incisiva. A gente já viu ele na internet por aí, sendo bastante incisivo, às vezes até agressivo em algum outro ponto. Então, não tem um perfil pacífico. Isso não significa que ele esteja eximido da ordenança de Jesus, a partir da ética do Sermão do Monte, de que seja ele bem-aventurado por ser pacificador, e aqui ele foi. Então, precisamos ser pacificadores. Isso significa abrir mão de falar a verdade? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora, a verdade que dizemos precisa levar pacificação. E isso inclui tanto o conteúdo daquilo que falamos, quanto a forma como planejamos falar. Sim, planejamos falar, porque a gente não fala o que dá na telha. Então aqui eu venho tirar o chapéu para o pastor Benconato, para dizer a ele, é muito bem-vinda essa maneira de se comunicar, é muito bem-vinda a articulação teológica dele, porque sim, a articulação teológica é de fundamental importância, mas não é ela que salva. Então, o meu elogio inicial, a maneira como ele articula as coisas, é o meu reconhecimento de que você dizer as coisas da maneira correta, como ele disse, é importante. Note, importante, não é salvífico, é importante. Retorno a nossa atenção para o episódio do bom samaritano. Que devo fazer para herdar a vida eterna? Amar o seu próximo. Ame a Deus com tudo que você tem e ao próximo como a ti mesmo. Ah, é, Jesus? E quem é o meu próximo? Deixa eu te contar uma história. Então Jesus conta a história do bom samaritano. Qual que é a ideia? O samaritano, que tem a pior articulação teológica entre as pessoas que ali estavam, é o que está se fazendo próximo de quem precisa e, portanto, amando e cumprindo a verdadeira ordenança. Opa, então para herdar a vida eterna, eu posso ter a teologia bagunçada. Mas se eu creio de fato e sou santificado de fato, eu posso ser salvo. Pera, que na sequência vem a história de Marta e Maria. Não é por acaso. Na história de Marta e Maria, a gente aprende que Maria estava recebendo a melhor parte, que era o quê? A articulação teológica da boca de Jesus. Era o ensino. Então não é porque a articulação teológica não é salvífica que ela seja desprezível. Ela é a melhor parte.
e não deve ser tirada de ninguém. Agora, amar o próximo e amar a Deus é resultado de fé genuína de coração, da santificação do Espírito em nós, das obras poderosas de Deus. Pastor Renato, obrigado por trazer um pouquinho de paz para nossa internet. E, de igual modo, tratem com carinho e com respeito o Walter e quem mais estiver sendo agente de discórdia, porque a gente ganha esses caras com carinho e com respeito, amando esses caras também. Porque não é a nossa articulação teológica da unidade que também é salvífica, tá? Essa é uma articulação teológica que a gente faz porque o Espírito atua em nós e o Espírito atuando em nós nos diz o caminho correto de santificação é ser um pacificador. Deu para entender? É isso, galera. Quer saber mais sobre como articular teologicamente? Dá uma passada aqui na descrição, você encontra o meu roteiro de estudos bíblicos e teológicos, que nada mais é do que uma curadoria dos livros que você deve ler para crescer na teologia, na sequência. Pô, você não sabe se você vai dar conta de um livro? Putz, não vou comprar esse agora, não sei se vou conseguir ler. Cara, a vantagem da minha curadoria é essa. Você vai ler na sequência que eu vou te indicar. E aí, quando você estiver indo para ler o próximo, você já tem bagagem para ler, porque você já leu antes os outros. Ah, e tal livro é bom ou ruim? Não sei, será que eu compro? Você pode comprar o meu roteiro, que tem o preço do próximo livro que você compraria. E ali no roteiro eu só indico os livros bons para você, e aí você sai ganhando 2 vezes. Então, dá uma olhada na descrição, que tem o meu roteiro de estudos bíblicos e teológicos. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.